Olá, meu nome é Paula Schmidt Azevedo Gaiola, eu sou professora de Clínica Médica e também da disciplina de Nutrologia aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, e eu também atuo junto ao Serviço de Terapia Nutricional Interprofissional do nosso serviço. A ideia hoje é conversar com vocês sobre desnutrição e sarcopenia, com foco na população idosa, e discutir um pouquinho sobre alguns questionários que podem ser aplicados facilmente, que fazem uma triagem, identificam os riscos desses pacientes de desenvolverem complicações como a desnutrição e a sarcopenia. Então, a nossa agenda para os próximos 40 minutos, uma hora, é identificar quais são os diferentes tipos de desordens nutricionais, os diferentes tipos de desnutrição, conversar um pouquinho sobre o que é a sarcopenia, entender por que os idosos têm um maior risco para desnutrição e sarcopenia, como fazer o diagnóstico da desnutrição, com um foco aqui, um detalhamento para um questionário SNAC, que é o questionário que faz uma triagem sobre a parte do apetite do indivíduo, e também como a gente faz o diagnóstico de sarcopenia, com foco no questionário SARC-F, que também é um questionário de triagem para essa doença. Então, começando sobre as desordens nutricionais. Em 2017, um grupo europeu, que é o ESPEN, é um grupo europeu que estuda essa parte de nutrição, pacientes com enteral e parenteral, eles publicaram um guideline para tentar normalizar a terminologia, as definições sobre as desordens nutricionais. E dessa forma, eles classificaram como desnutrição, aqui que eles chamaram de malnutrição ou subnutrição, a desnutrição relacionada ou não à doença, relacionada ou não à fome. Eles classificaram a sarcopenia como uma entidade nutricional, como uma desordem nutricional, mas não está classificado dentro da desnutrição. A síndrome da fragilidade do idoso também como um diagnóstico nutricional, mas também diferente de sarcopenia e de desnutrição. E classificaram também quando você tem um excesso de nutrientes, como a obesidade, ou alguma alteração de micronutrientes, como anemia, deficiência de vitamina D, e por fim a síndrome de realimentação. Então hoje a gente vai focar mais na desnutrição, na sarcopenia e a relação que elas têm com a síndrome da fragilidade. Sobre os diferentes tipos de desnutrição. Então, o que a gente observa aqui, a desnutrição ela pode estar associada à fome. Então, é uma situação em que você tem um problema maior, é socioeconômico. Então, a pessoa não tem acesso ao alimento. Ela passa fome, ela quer comer, mas ela não consegue. E se ela não consegue ingerir a quantidade adequada de nutrientes, ela vai acabar evoluindo para um quadro de desnutrição, tá? De perda de peso, de outras complicações, perda de peso, perda de massa muscular, né? A gente tem também os quadros de desnutrição que não estão relacionados à doença, mas ela não é que a pessoa passa fome, né? Ela, na verdade, ela não come porque, por exemplo, o idoso, ele tem um isolamento social, ele mora sozinho, então ele não tem tanto interesse pela comida, então ele acaba ingerindo menos, mas não por uma doença em si, mas sim por também condições sociais em que ele vive. Então, o problema de dentição, a dentadura que não está bem adaptada, isso não é considerado exatamente uma doença, mas é uma situação que pode levar o idoso a ingerir uma menor quantidade de nutrientes e assim ele ter uma perda de peso, perda de massa magra, tá? E a desnutrição relacionada às doenças, né? Então, aqui a gente pode dar como exemplo situações em que eu não tenho inflamação, ou que eu tenho uma mínima inflamação, que acontece no envelhecimento, né? Então, a gente tem a anorexia do idoso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? E a gente tem também anorexia nervosa, que acompanha os adolescentes, por exemplo, e a gente pode ter problemas como, por exemplo, a disfagia, que é uma alteração na deglutição, o indivíduo não consegue engolir de forma adequada. Então, após um acidente vascular cerebral, por exemplo, ele pode não conseguir mais engolir. E com isso, não é que ele tenha inflamação ou que ele tenha fome, é que, na verdade, ele tem uma dificuldade de ingerir a quantidade adequada de alimentos, tá? E, obviamente, que a gente tem como intervir, como tratar, como melhorar isso. Muitas vezes a desnutrição está associada à inflamação. Por que a inflamação
exibe um papel central na desnutrição. Porque quando a gente tem inflamação, a gente pode ter alguns mediadores que vão lá no nosso cérebro e favorecem a secreção de alguns peptídeos que vão tirar o nosso apetite, tá? Então, a gente tem neurônios que secretam esses peptídeos e eles podem levar algum grau de redução do apetite mesmo, tá? Além disso, quando a gente tem uma inflamação, o que pode acontecer é que mesmo que eu esteja ingerindo a quantidade adequada, eu posso não incorporar isso de forma correta. Então, a gente fala que tem uma resistência, né, aos alimentos que eu vou ingerir, tem uma resistência disso se incorporar e virar, por exemplo, o músculo, tá? Então, essa inflamação ela pode ser crônica, que é associada a doenças, por exemplo, como a insuficiência cardíaca, a artrite reumatoide, os cânceres que não são tão agudos, que são mais prolongados, mas ela pode também ser aguda, então estava tudo muito bem, obrigado, ou às vezes você já tem um idoso com algum grau de vulnerabilidade e ele fica doente, ele tem uma doença grave que acaba levando ele a ter que precisar ir para uma UTI, por exemplo, ou um câncer numa fase mais agressivo, então você pode ter uma inflamação mais aguda, mais intensa, e obviamente que daí a redução do apetite, a incorporação dos nutrientes vai ser muito mais evidente e grave do que nessas outras condições, tá? Então, esses são os diferentes tipos de desnutrição. Como eles são muito variados, obviamente que fica difícil da gente fazer um diagnóstico. E, por conta disso, um grupo chamado GLIM, que é uma liderança, uma iniciativa mundial para tentar fazer diagnósticos de desnutrição, ele propôs que a gente utilizasse os seguintes diagnósticos, os seguintes critérios: critérios fenotípicos, que é o que eu vejo ou que eu examino, e critérios etiológicos, que seria qual é a causa dessa desnutrição. E aí, para eu considerar um indivíduo desnutrido, eu teria que ter um critério fenotípico e um critério etiológico. Então, por exemplo, perder peso, ele está perdendo peso, ou ele já perdeu peso e agora ele tem um índice de massa corporal baixo, que o índice de massa corporal é a relação entre o peso da pessoa, a massa que ela tem corporal, e o tamanho que ela tem, a estatura da pessoa, tá? Redução de massa muscular. Então, às vezes, a gente vai falar um pouquinho mais na sarcopenia, vocês vão ver que é possível que o índice de massa corporal ele ainda esteja preservado, mas às custas de gordura, mas a massa muscular reduziu. Então, se eu conseguir identificar algum desses fatores, eu tenho um critério fenotípico. Agora, por que que isso está acontecendo? Então, pode ser porque o indivíduo não está ingerindo a quantidade adequada, é uma condição de fome, é uma condição que ele não consegue gerir porque ele não tem uma doença, mas tem alguma outra condição social que não está permitindo, ou ele tem uma doença, ele já tem uma inflamaçãozinha, ele perdeu o apetite, tá? Ou então, ele pode estar ingerindo a quantidade adequada, mas não está conseguindo aproveitar de forma correta, tá? Pode ser porque ele não absorve direito, tem um problema no intestino que não consegue absorver, ou pode ser essa coisa da inflamação que eu estou falando para vocês, tá? Então, assim, a gente faz um diagnóstico de desnutrição de uma forma mais geral, ok? Qual que é a prevalência? Como eu tenho diferentes tipos, é bastante difícil de saber quanto que isso acomete a população, né? E nesse momento, o nosso foco é na população idosa. Mas os dados que a gente tem é que na comunidade, dos idosos que moram na comunidade, 5 até 30% podem estar desnutridos. E 40%, em torno de 40% dos idosos que vivem em comunidade, têm riscos de se desnutrirem ao longo da vida. A gente identificar o risco, ele é fundamental, porque quando a gente avalia o risco e o indivíduo ainda não está desnutrido, a gente tem uma chance maior de intervir e melhorar a vida dessa pessoa, tá? E aí a gente tem populações que vivem em ambientes específicos, como, por exemplo, as instituições de longa permanência, né, também chamadas de residenciais para idosos, e aí aqui a gente pode observar que em torno de até 54% dos indivíduos podem apresentar algum grau de desnutrição. Bom, e sobre a sarcopenia? Então, a desnutrição tem a ver com perda de peso, tem a ver, muitas vezes, com não ingerir a quantidade adequada. E a sarcopenia? A sarcopenia, ela está muito associada a um comprometimento generalizado
progressivo da musculatura esquelética. E isso, por sua vez, vai aumentar o risco desse indivíduo ter complicações, como, por exemplo, quedas, fraturas, ficar incapaz de fazer as suas atividades habituais e até mesmo aumentar a mortalidade. Para a gente fazer o diagnóstico de sarcopenia, precisa ter, então, uma redução da massa muscular e da força muscular. Então, não é só um problema de força e nem só um problema de redução de massa muscular. Essa figura ela é bastante interessante e ilustra para a gente o que acontece ao longo da nossa vida. Então, dos 20 anos de idade para os 80 anos, existe uma redução de 40% do volume do músculo vasto lateral da coxa. Então, aqui é um corte da coxa de um jovem e o corte das duas coxas, né, de um idoso. E o músculo vasto lateral é esse músculo aqui que fica na lateral da coxa. E aí vocês observam que a diferença aqui dos 20 anos para os 80 anos é que a circunferência da coxa, muitas vezes, ela pode ser igual. Se a gente passar a fita métrica aqui e medir, parece que essa coxa tem a mesma circunferência dessa. E talvez, se a gente avaliar o índice de massa corporal desses indivíduos, ele seja muito semelhante. Qual que é a diferença? É que o jovem é muito mais às custas de músculo e o idoso é mais às custas de gordura. Então, todo esse branco é gordura. Em volta do músculo tem mais gordura e dentro do músculo a gente observa que tem também uma infiltração de gordura. Esse branquinho do meio é o osso, é o fêmur, tá? E aqui um monte de infiltração de gordura. E aí é fácil da gente pensar que, bom, o músculo é que funciona, o músculo é que contrai, o músculo é um órgão metabólico importantíssimo. A insulina que a gente tem, que a gente secreta, que precisa captar nutrientes, um dos principais lugares onde ela age é no músculo. E aí eu tenho uma quantidade menor de músculo para não só atuar como estrutura física e dar equilíbrio da pessoa andar, mas também como um órgão metabólico. Eu passo a ter uma resistência à ação da insulina, já que eu não tenho tanto sítio de ação como eu tenho quando o indivíduo é jovem, tá? Então, aqui, para ilustrar para a gente o que acontece. Muitas vezes, quando esse indivíduo chega no nosso, para a gente atender, ele tem aquele jeitinho assim, até mais obeso mesmo, ou você fala, tá normal, mas eu não sei como é que tá a musculatura dele, se eu só avaliar o peso e a estatura. E é isso que a gente vai trabalhar, então, que a gente vai conversar sobre quais são as estratégias de eu, pelo menos, estimar como é que tá essa musculatura, como é que tá a viabilidade dessa musculatura e a quantidade dela. Ok? Então, lembrando dessa redução, e a partir dos 50 anos é preciso ficar atento, porque a gente vai ter uma redução aí de 1 a 2% da nossa força muscular, principalmente a força distal, assim, que a gente fala das mãos, assim, da força da mão, e periférica dos membros inferiores, vão reduzir ao longo dos anos. Então, reduz a massa e reduz também a força. Muito bem. Então, existe um grupo também europeu, que é um grupo de trabalho em sarcopenia, e ele propôs a definição da sarcopenia em 2010, e depois em 2018 eles fizeram uma revisão desse critério. Em 2010 era muito mais centrado na massa, na quantidade de músculo. E em 2018 eles colocaram o foco mais na força, tá? Então, essa é a diferença entre um ano e o outro. E eu vou mostrar para vocês por que isso é importante, porque até avaliar a força, na atenção primária, na atenção secundária, sem ter grandes equipamentos, a gente consegue fazer isso com tranquilidade, tá? Avaliar a massa é um pouquinho mais difícil. E aí, quando a gente começa por avaliar a força, a gente consegue já pegar uma gama de pessoas que estão sob risco e já consegue começar a intervir mais precocemente, com mais atenção. Qual que é a prevalência, então, da sarcopenia? Nos idosos, de uma forma geral, é em torno de 0,5% a 13%, depende muito da população, né, que for estudada, mas, vejam, algumas populações têm uma prevalência bem maior. Aqueles que moram em residenciais para idosos, que são os indivíduos mais frágeis, muitas vezes mais idosos, até 70% pode apresentar sarcopenia, tá?
E se a gente pegar a população de pacientes que já tiveram uma fratura de fêmur, isso também pode atingir 76%, tá? Vocês vejam que é muito variável, mas isso tem a ver com essa coisa do critério diagnóstico, da população que você investiga, de ter ou não algum tipo de equipamento para fazer isso, tá? Mas vamos pegar os extremos aqui, que é o que deixa a gente mais preocupado mesmo. Bom, então eu te falei um pouquinho para vocês sobre o que é desnutrição, sobre o que é a sarcopenia. Vamos entender por que os idosos têm o maior risco para ter essas duas desordens nutricionais, tá? Então, se a gente pensar aqui, o que poderia estar relacionado com a idade? Então, a gente pode ver desnutrição não relacionada à doença nessa população idosa, porque eles têm aspectos psicológicos e sociais que fazem com que ele ingira uma quantidade menor de alimentos, tá? Como, por exemplo, morar sozinho, como, por exemplo, ter problemas de dentição, como, por exemplo, ter um certo isolamento social e um desinteresse pela comida. Então, ele mora sozinho, ele mesmo tem que preparar os seus alimentos, ele não tem tanto interesse de diversificar e entender o que ele precisa de fato comer, tá? Então, às vezes, eles têm poucos cuidados, eles são poucos cuidados com eles mesmos, ou alguém que cuide pouco deles, e às vezes até mesmo passam por dificuldades econômicas, tá? O envelhecimento ele pode levar a uma mínima inflamação, então isso está associado, conforme o idoso, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem uma secreção pequena desses mediadores inflamatórios que eu falei para vocês, que podem ir no nosso cérebro e ajudar a secretar peptídeos que diminuam o apetite, né? Então ele pode ter essa mínima inflamação e isso levar ao que a gente chama de anorexia do envelhecimento, ou anorexia da idade. Ele pode, isso não tem muito a ver com inflamação, mas eles podem ter depressão, ou eles podem ter a disfagia, como eu expliquei para vocês, né? Por conta de um quadro de demência, ou por conta de um AVC, tá? E também a polifarmácia, como eles têm várias doenças, tomam um monte de remédio, eles têm esse monte de remédio altera o apetite, acaba mexendo com o paladar, com o cheiro das coisas, e ele pode ingerir uma quantidade menor de alimentos, tá? Já a sarcopenia, vejam, ela está também associada a uma redução de ingestão de nutrientes, né, principalmente da proteína, mas ela também tem muito a ver com inatividade, ou não colocar esse músculo contra uma resistência, não trabalhar esse músculo, com inatividade física, com estar imobilizado, com aspectos hormonais que vão acompanhando o envelhecimento, então, menor nível sérico de testosterona, de estrógeno, a insulina, que é super importante para a gente sintetizar músculo, existe uma resistência à ação dessa insulina, tá? Componentes inflamatórios, como eu falei para vocês, esses mediadores que ficam circulando, eles acabam impedindo um pouco o indivíduo de poder fazer a sua síntese de proteínas, tá? E isso tudo acaba levando o que a gente chama de resistência anabólica. Eu já explico um pouquinho melhor para vocês o que é essa resistência anabólica, tá? O fato só para já começar, se a gente pudesse colocar o nutriente dentro do músculo, ele faria uma síntese até que adequada. O problema é que você tem uma resistência para fazer com que esse substrato chegue lá dentro do músculo e ative as vias de síntese propriamente dita, tá? E aí a gente vai ter os indivíduos com obesidade sarcopênica, quer dizer, você olha para ele, parece que até tá tudo bem, ele tá obeso, parece até que tem que tá tudo bem, mas a gente só consegue ver por fora, a casca, o músculo mesmo a gente não consegue ver, que é aquela imagem daquela coxa que eu mostrei para vocês, tá? Então seriam os mesmos critérios da sarcopenia, os mesmos fatores que levam à sarcopenia, mas ele consegue fazer, ele consegue ingerir um pouco mais de energia e fazer um balanço aí de forma de manter o tecido adiposo, mas não consegue manter o tecido muscular, tá? E alterações de micronutrientes também é muito comum nos idosos. Eles têm deficiência de vitamina B, lembrar que B12, por exemplo, a principal fonte são as proteínas de origem animal. E aí eles têm dificuldade para deglutir, a dentadura não encaixa direito,
tem o dente que não está legal, tem já anorexia, não tem tanto interesse pelas carnes, por exemplo, então eles podem fazer uma deficiência de vitamina B12. De ferro também, mais ou menos nessa linha, tá? E da vitamina D. Então, parece que a vitamina D ela é sintetizada na nossa pele. E parece que a pele do idoso sintetiza menos vitamina D do que a do jovem. E aí o idoso fica dentro do quarto, se ele tiver esse isolamento social, ficar dentro do quarto, não se expuser ao sol, aí ele vai ter menor concentração de vitamina D ainda, tá? O que é interessante disso tudo, né? Como vocês já viram o que é síndrome da fragilidade, dentre os critérios da síndrome da fragilidade lá proposto pela Linda Fried, não está a perda de peso, diminuição de força, quer dizer, todas essas condições aqui vão levar a perda de peso, diminuição de força, cansaço, então, elas são fatores de risco, isso pode convergir a síndrome da fragilidade, tá? Todas essas condições. O que é interessante é o seguinte, que se o problema do idoso for só não relacionado à doença, porque ele tem um isolamento social, ele não está com interesse pela alimentação, ou se ele tem uma disfagia, não está conseguindo ingerir direito porque ele não consegue deglutir, a gente tem várias estratégias e a terapia nutricional é fundamental aqui e ele vai responder super bem se eu conseguir fazer isso, tá? Aqui, se eu tiver um componente de sarcopenia, de obesidade sarcopênica, como eles têm essa resistência anabólica, não adianta só eu dar o nutriente ou fazer a orientação. Ele precisa fazer atividade física, precisa colocar esse músculo contra a resistência, tá? Então, esse é o grande recado, a diferença que a gente vai ter entre essas situações. E a fragilidade, obviamente, que vai aqui na mesma linha da sarcopenia. Então, precisa da proteína, precisa da energia, né? E precisa da atividade física e colocar esse músculo contra uma resistência, senão ele não consegue vencer essa danada dessa resistência anabólica, tá? Vamos reforçar, então, o que é importante que está nesse contexto do idoso. Então, a anorexia do envelhecimento ou anorexia do idoso é algo central na gênese, né, para você acabar levando esse idoso a ter desnutrição e também sarcopenia, tá? Então, vamos reforçar aqui o que eu já falei um pouquinho, o isolamento social, ele perde o interesse pelo alimento, ou até ele nem tem muito como ter muita variedade desses alimentos. A polifarmácia, que às vezes toma aquele monte de remédio e já fica empachado, ou ele toma o remédio e aí altera o paladar e o olfato. O próprio envelhecimento já altera paladar e olfato, tá? Alterações de humor, como, por exemplo, depressão, que fazem com que ele tenha menor apetite, problemas de dentição, e aquela história da inflamaçãozinha crônica, leve, mas que fica prolongada, que vai lá no nosso cérebro e induz alguns neurônios a produzirem peptídeos que são anorexígenos, que tiram o nosso apetite, tá? Que diminuem o apetite. E secreta também outros peptídeos que aumentam a nossa saciedade, tá? E sem esquecer, obviamente, de aspectos financeiros, que às vezes ele, né, não ter condições de comprar os alimentos, e a disfagia, que seriam essas alterações mais da deglutição, de conseguir mesmo engolir os alimentos que estão associados às doenças que vão acompanhando aí o envelhecimento, ok? E a desnutrição e a sarcopenia, como a gente falou, tem tudo a ver, elas vão compartilhando, fica meio misturado, às vezes fica meio difícil até de saber o que é uma coisa, o que é outra, né? Mas é importante a gente saber que elas têm etiologias diferentes e como elas se relacionam, né? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra que o indivíduo desnutrido, porque ele não está absorvendo direito, porque ele tem anorexia, ou às vezes até ele considera aqui um obeso sarcopênico, né? Ele também é a pessoa, ele está desnutrido, ele não consegue fazer tanta atividade física, ele fica mais acamado. Ele também é a pessoa que tem doenças, que tem osteoartrose, porque não consegue andar direito, né? Tem osteoartrose, daí ele fica com inatividade. Então, uma coisa vai misturando na outra, você não sabe direito o que começa, né? E você tem também o envelhecimento, então você tem aqui o envelhecimento, fazendo com que ele tenha já vai perdendo o músculo, então você tem envelhecimento, você tem doença dentro do envelhecimento, você tem inatividade, você tem desnutrição.
Aí você tem o desnutrido, que também ele não se alimenta direito, daí ele não consegue andar direito, e aí ele fica doente, e isso tudo vai acontecendo durante o envelhecimento. Então, vocês percebam que uma coisa vai englobando a outra, mas se você puxar, às vezes é difícil de você achar o fio da meada, tá? A sarcopenia, ela é algo descrita previamente que está relacionada com o envelhecimento, né? Então, com isso, ele é chamado de sarcopenia primária. Mas tem muita gente que acredita que você pode, assim, não ter um envelhecimento ainda tão grande, ser um indivíduo até mais jovem, vamos dizer assim, com 60 anos, que estava tudo muito bem, obrigado, mas ele teve um AVC. Né? Então, a partir dali, ele passa a ter uma redução da massa magra, uma redução da força, e aí eles chamam isso de sarcopenia secundária a algum tipo de doença. Mas o que nós estamos focando mais hoje aqui é nessa sarcopenia relacionada ao envelhecimento, que é a sarcopenia primária, tá? E aí, o que, que acontece na tal da resistência anabólica? Então, aqui eu fiz umas curvinhas, eu desenhei em cima né, da figura aqui. Vamos pensar no indivíduo jovem e no indivíduo idoso, tá? E aqui é a síntese de proteína, é a síntese de proteína que a gente tem. Então, é assim, ó, o tempo todo a gente sintetiza e degrada a proteína, sintetiza e degrada a proteína, sintetiza e degrada a proteína, tá? Essa curva em amarela, vocês imaginam que seja a curva do jejum. Então, a gente, mesmo que a gente esteja em jejum, a gente tem esse processo constante, tá? Porque a gente cataboliza, a gente degrada a proteína e o aminoácido que a gente gerou da degradação, ele pode ser utilizado para sintetizar. Então, é uma coisa baixinha, mas é o tempo todo assim. No jejum, a síntese de proteína do jovem e do idoso, ela é muito semelhante. A gente não tem diferença entre elas, tá? Essa curva em roxo é o seguinte: eu dei uma quantidade de proteína de energia para o jovem. A hora que eu dou a quantidade de energia para o jovem, ele sintetiza mais, tá? E ele degrada, seria mais ou menos aqui a curva, né? Ele degrada menos aqui, vamos dizer. Aí ele sintetiza mais, ele não degrada tanto, ele sintetiza mais e tal. Se eu der essa mesma quantidade de energia e proteína para o idoso, ele tem uma resistência a utilizar isso. Ele não consegue sintetizar a mesma quantidade de proteína que um jovem, tá? Mas se eu conseguisse pegar esse nutriente e colocar lá dentro do músculo, ele conseguiria, ele faria a mesma curva do jovem. Então, o problema dele não é na síntese, o problema é uma resistência para fazer com que esse nutriente chegue lá dentro do músculo e consiga vencer todas essas barreiras e chega dentro do músculo a proteína e vire novo músculo, tá? E aqui a curva em vermelha seria, eu dei a quantidade de energia e de proteína e fiz também esse idoso fazer uma atividade física, colocando uma resistência sobre esse músculo, né? Que vai ser falado em outro momento, tá? Aí o que acontece? O jovem sintetiza mais músculo e o idoso também consegue sintetizar músculo quando ele consegue vencer essa resistência anabólica, tá? Então, isso que eu queria deixar assim bem marcado para vocês, porque a gente precisa combinar as coisas, a terapia nutricional e a atividade física. Se fizer só uma das duas coisas, infelizmente não vai funcionar, tá? Essa resistência anabólica, por que ela acontece com a idade? Então, ela tem redução de hormônios, GH é o hormônio do crescimento muscular, testosterona também. A idade, ele vai tendo menos desses hormônios, tá? Inatividade, então vai dando dor nas juntas, vai ficando mais devagarzinho, ele faz inatividade física. Aquela inflamaçãozinha pequena e crônica, tem algumas interleucina 6, TNF-alfa, são várias coisas aqui que podem também associar a isso, tá? Ele vai perdendo alguns neurônios motores da musculatura, que ajudariam a você manter a integridade desse músculo. Ele vai ingerindo menos proteína e menos coisas das proteínas, como, por exemplo, a creatina, que seria fundamental para a gente vencer essa resistência.
ele tem alguns outros fatores que aumentam, por exemplo, a miostatina, ela degrada o músculo, o idoso, ele tem uma maior secreção disso, né? Essas doenças crônicas, às vezes tem um problema pulmonar, ou tem artrite, tem que tomar corticoide, ou tem aterosclerose nos membros inferiores. Se eu tenho aterosclerose, o oxigênio não chega, o sangue não chega direito para a musculatura periférica, e aí, se você não tem oxigenação na musculatura, ela também vai diminuindo. E tem resistência, como eu falei para vocês, da ação da insulina. A insulina é um dos principais hormônios que fazem a gente sintetizar, né, e vencer essa resistência anabólica, tá? Então, tudo isso aqui acontece com o idoso, vai aumentar muito a chance dele de ter essa resistência aos alimentos, aos nutrientes, que podem ser vencidas com a atividade, com o exercício físico, tá? Bom, vamos falar agora, então, como é que a gente vai fazer para diagnosticar, que ferramentas a gente pode utilizar na atenção primária, tá? Então, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que a gente combinou, é o SNAC, é o questionário de avaliação do apetite, tá? Então, é uma coisa de triagem, então ele não vai fazer diagnóstico, mas ele vai dizer para a gente qual é o risco que esse indivíduo tem de perder pelo menos 5% do seu peso nos próximos 6 meses, tá? Então, o que esse questionário ele vai avaliar? Meu apetite é muito ruim, ruim, mediano, bom, muito bom. A comida tem sabor? De novo, muito ruim, ruim, e assim por diante. Quando eu como, eu me sinto satisfeito após comer. Já, só com algumas colheradas eu já sinto empachado, satisfeito. Menos da metade, ou mais ou menos um terço da refeição, mais da metade, a maior parte, ou eu como tudo, estou super bem, tá? Normalmente eu como quantas refeições por dia? Menos do que uma refeição por dia, 2 refeições, 3 refeições e assim por diante. E aí, a gente vai pontuar. Então, se ele responder A, muito ruim, a gente vai dar 1 ponto. Ah, a comida tem o meu apetite é muito ruim, a comida tem sabor ruim. Ele vai ganhando 1 ponto aqui, 1 ponto aqui. Ah, eu como só umas colheradas. Ou, de repente, eu como menos da metade. B, 2 pontos. Então, fica com 1, 2, 3, 4. Ah, como 2 refeições por dia. C é 3 pontos. Então, ele ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam, menor ou igual a 14 pontos, ele vai ter um risco de perda de peso de pelo menos 5%. E aí, obviamente, que se ele fizer 4 pontos, o risco dele vai ser muito maior do que 5%. Ele vai perder pelo menos 5%, mas isso pode ser mais, tá? Então, é fácil da gente avaliar e é uma forma de quantificar isso, qual é esse risco. E, de repente, se você fizer algum tipo de estratégia, quando ele volta no retorno, você aplica o questionário de novo, e aí você consegue ver, puxa, olha, melhorou, ele está conseguindo comer um pouquinho mais, a comida começou a ter um gostinho um pouquinho melhor. Então, existem estratégias para melhorar isso. E o questionário pode te ajudar, inclusive, no acompanhamento desse paciente, tá? Então, esse questionário SNAC, ele faz uma triagem de risco. Mas e para eu diagnosticar, propriamente dito, se esse indivíduo está desnutrido ou não? O índice de massa corporal, como a gente viu, ele pode ser útil se ele estiver alterado, né? Mas nem sempre ele vai refletir para nós a massa muscular, tá? Então, ele vai ser útil, mas a gente vai ter que complementar com outras coisas também. E aí, chamar a atenção de vocês que a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela propõe uma classificação um pouquinho diferente de índice de massa corporal para o idoso, tá? Então, se no indivíduo adulto, menor do que 18, 18,5, ele é considerado baixo peso, no idoso abaixo de 22, eles já falam, opa, isso aqui não tá legal, tá? A mesma coisa, a eutrofia, se a gente, acima de 25, a gente já considera sobrepeso, no idoso não, até mais ou menos, até 26,9, você vai considerar o idoso como eutrófico. Por quê? Porque parece que esse peso que ele tem um pouquinho maior do que o indivíduo
jovem, protege ele de algumas doenças, de alguns riscos. Então, eles consideraram que a gente não precisa chamar de sobrepeso o idoso que está, por exemplo, com um índice de massa corporal de 26, tá? E aí, acima de 27 é que seria o sobrepeso, depois acima de 30 a obesidade, conforme, daí já segue a classificação habitual que a gente usa para o IMC, tá? E uma das sugestões é que a circunferência da panturrilha, porque às vezes ele tem um tecido adiposo central maior, que você não pega no IMC, mas tem aquela perninha fininha, aquela panturrilha mais fininha, tá? Então, tem lugares que falam em 31, sendo menor do que 31, se ele tiver menor do que 31 centímetros no maior diâmetro da panturrilha, tá? Então, você tenta avaliar qual é o maior, a parte de maior circunferência da panturrilha. Abaixo de 31, isso já é um problema, isso sugere que a massa muscular dele já esteja comprometida, tá? Outros lugares falam em torno de 33 para mulher, 34 para homem, tá? Mas se estiver abaixo de 31, realmente há problemas, tá? Uma outra ferramenta que você pode fazer diagnóstico, né? É a MAN, é a Mini Avaliação Nutricional. Tem aqui a marquinha registrada, porque ela foi desenvolvida, patrocinada pela Nestlé, né? Então, ela é uma marca registrada, mas se vocês entrarem nesse site aqui, você consegue até imprimir a folhinha já bonitinha, pronta, para você utilizar no seu dia a dia, tá? Ela pode ser utilizada no seu dia a dia. E aí, aqui, a gente tem vários domínios, e ela tem uma maior, e essa aqui é a versão reduzida, que também é bem facinho de ser aplicada, tá? Então, ela é dividida em A, B, C, D, aqui faltou D, D, E e F, né? Então, são todos esses domínios aqui, tá? O domínio A, ele vai falar em relação ao apetite, tá? A diminuição do apetite e o quanto de ingestão de alimentos diminuiu nesses últimos tempos. Então, aqui, ó, nos últimos 3 meses, houve diminuição da ingestão de alimentos devido à perda de apetite ou algum problema digestivo, teve diarreia, tá com dor, tá, alguma coisa nesse sentido, ou dificuldade para mastigar ou engolir, como a gente tinha falado lá das disfagias, né? Teve sim, muito importante, é 0, diminuição moderada da ingestão é 1, e 2, ele não teve diminuição nenhuma. E é um questionário, você vai perguntar, então o paciente ou o acompanhante vai reduzir, e aí você vai subjetivamente dizer o que você acha, que foi muito importante ou não, tá? Teve perda de peso nos últimos 3 meses? Mais de 3 quilos, não sabe informar, entre 1 e 3 quilos e sem perda de peso. E a gente vai somando esses pontinhos aqui. Como é que é a mobilidade? É restrito ao leito ou à cadeira de rodas? Ele anda, mas não é capaz de sair de casa, ou consegue andar dentro de casa e andar fora de casa também, tá? Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses? Sim ou não? Tem algum problema neuropsicológico grave? Tem demência ou tem depressão? E a gente pode colocar diferentes classificações para isso, tá? Como é que está o IMC? Menor do que 19, de 19 a 21, de 21 a 23 ou maior do que 23? Então, a gente também vai pontuar isso aqui. Ele está acamado, eu não consigo levantar para pesar, eu não consigo ter o dado do IMC, ele fica só na cadeira, eu não consigo saber qual que é a estatura dele. Então, se eu não conseguir avaliar o índice de massa corporal, o que eu posso fazer é avaliar a circunferência da panturrilha, tá? Então, aqui, ou eu uso o IMC ou a circunferência da panturrilha, eu não vou usar os dois, tá? Olha como ela é legal, essa mini avaliação nutricional. E na literatura o que a gente vê é que, assim, ela relaciona muito com complicações. Quem tem a mini avaliação nutricional comprometida com risco de desnutrição ou que mostra a desnutrição propriamente dita, tem maior morbidade, tem maior mortalidade, porque percebam que a gente avaliou todos os domínios que favorecem o idoso a ter um quadro de desnutrição. Então, aqui a gente avaliou o apetite, o tanto que ele está ingerindo, se ele teve perda de peso mesmo, a imobilização, a mobilidade dele, a coisa psicológica, se ele teve algum estresse,
as doenças que possam estar associadas com disfagia, por exemplo, qual é o peso dele nesse momento, uma estimativa de massa muscular, que eu vejo pela circunferência da panturrilha, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui os pontos, quais são os pontos que ele fez. E então, se ele ficar aqui, o score máximo seria 14 pontos, se ele ficar de 12 a 14 pontos, tá tudo bem. Você pode reavaliar ali 3 até 6 meses, mais ou menos, tá tudo indo bem, tá? Se ele tiver de 8 a 11 pontos, ele já está sob risco de desnutrição. É o momento da gente agir, tá? E de 0 a 7 pontos, você pode dizer que ele está desnutrido, tá? Então, a mini avaliação nutricional, não só ela é uma ferramenta de triagem, como ela te dá um diagnóstico nutricional também. Então, ela pode ser bastante útil e é de fácil aplicação também em qualquer cenário. Muito bem, então fizemos o diagnóstico da desnutrição, vamos ver então como é que a gente faz o diagnóstico da sarcopenia, tá? Então, a sarcopenia, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer uma triagem, tá? Uma avaliação, na avaliação a gente vai ver a força, eu confirmo se o indivíduo tem sarcopenia ou não, e aí eu avalio qual é a gravidade dessa sarcopenia ou não, tá? Então, aqui, a triagem, a gente pode usar o questionário SARC-F, que eu já vou mostrar para vocês. Para avaliar a força, a maioria dos estudos, ele faz uma avaliação da força com apreensão manual, força de preensão manual. Então, só que você tem que ter um aparelho, tem que ter um dinamômetro, e aí você pede para o indivíduo apertar aquele dinamômetro com força, e aí ele mede em quanto quilogramas força ele consegue fazer, né? Então, seria uma forma de avaliar. Mas tem testes, por exemplo, que é o de sentar e levantar da cadeira, que a gente não precisa de aparelho nenhum, e em 15 segundos a gente aplica esse teste, tá? Então, aqui é o jeito da gente avaliar se existe um comprometimento de força. Se não houver comprometimento de força, eu não preciso nem continuar a investigação, tá? Então, aqui, esses 2 passos a gente consegue fazer em qualquer cenário tranquilamente, tá? Para confirmar a sarcopenia, eu teria que dizer que tem uma redução de massa muscular. Aí fica um pouco mais complicado no cenário da tensão primária, porque eu teria que ter uma densitometria de corpo inteiro, ou um aparelho de bioimpedância adequado, ou uma tomografia ou ressonância, obviamente, que não são utilizados mais assim. O paciente tem câncer, ele precisa fazer uma tomografia. E aí ele já tem lá a tomografia e eu uso aquela tomografia para medir o músculo dele. Do contrário, obviamente, que ninguém, em qualquer cenário, em nenhum cenário, vai fazer esses 2 exames para avaliar a quantidade de músculo, tá? Mas esses 2 poderia fazer, mas não é o nosso momento aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter como diagnosticar na atenção primária, mas eu tenho um jeito de chegar muito próximo desse diagnóstico, né, e aumentar a sensibilidade minha para dizer, olha, esse indivíduo pode ser que ele tenha sarcopenia, tá? E aí eu vou intervir, eu intervenho como se ele tivesse a sarcopenia, porque o risco eu já sei que ele tem, tá? E avaliar a gravidade disso, tranquilo também, eu não preciso de nenhum equipamento. Eu posso avaliar a velocidade de marcha, eu posso avaliar aqui em inglês a sigla é time, up and go. Time, tempo, up é de levantar e go é ir. Então, é o tempo de se levantar e ir, e voltar e sentar. Já explico melhor para vocês. Esse SPPB também está em inglês, mas é uma bateria, são vários testes que se faz. Acho que eu não vou entrar nessa questão, porque ela leva um pouquinho mais de tempo, tá? E o outro, por exemplo, é caminhada em 400 metros. Também, gente, vocês não vão marcar na unidade de vocês 400 metros para ele andar. Então, nem esse a gente vai se ater no momento. Mas são as coisas que são propostas para a gente avaliar a performance, o desempenho físico. E com isso eu consigo saber o quão grave é essa sarcopenia, tá? Então, vamos falar da triagem do questionário SARC-F. Facinho. Nós vamos avaliar força. Então, o que é SARC-F? A sigla também está em inglês. S é strength, que é força, tá? A é assistance, que é a ajuda para caminhar, tá? O R é rise, é de levantar. Rise em inglês é levantar, R, tá? F o C é climbing é subir a escada, tá? E F é fall é queda,
tá? Então, o SARC-F significa isso. E em português, a sigla não seria que uma outra tipo de sigla, mas fica muito fácil, porque SARC também leva a gente a pensar em sarcopenia, então a gente acaba mantendo essa sigla, tá? Então, vamos lá. Você pergunta para o paciente assim, ó, você consegue levantar? Pensa num saquinho de açúcar. Se a gente empilhar 4 saquinhos de açúcar, o senhor consegue levantar? A senhora consegue levantar? Ah, não, é muito pesado para mim, tá? Então, tem muita dificuldade ou não é capaz de levantar, ele vai ganhar 2 pontos. Não, eu consigo, mas eu acho que vai ser pesado, 1 ponto, tá? Ou se ele falar, ah, não, se eu levanto tranquilamente, nenhuma dificuldade. Aí você pergunta, qual a sua dificuldade para atravessar essa sala aqui que a gente está atendendo, ou a sala de espera, se a sua sala for muito pequenininha? Ah, não, tranquilamente, eu consigo levantar e ir, tá? Não, eu consigo, mas eu vou mais devagarzinho, eu tenho alguma dificuldade. Ou, ah, eu tenho muita dificuldade, eu preciso de alguém, eu até consigo, mas eu preciso de alguém para me ajudar, tá? Então, a depender disso, é um questionário que ele pode ser perguntado, ele não precisa ser avaliado, você não precisa falar, ah, levanta aqui e anda para eu ver, você consegue ter essa ideia. Qual é a sua dificuldade de levantar dessa cadeira e deitar aqui na maca? Ou na sua casa, a senhora está assistindo televisão, ou tá na cadeira ali do lado da cama, qual que é a sua dificuldade de levantar da cadeira e ir para a sua cama, tá? Às vezes a maca, talvez não seja uma boa pergunta, porque a maca é mais alta, tudo pode ter uma dificuldade, mas perguntem na casa da pessoa, assim, né? Qual a dificuldade de você estar sentado na cadeira e ir para a sua cama, tá? Ah, não, não consigo, preciso de ajuda, ou eu até vou sozinho, mas é bem difícil. Eu consigo ir, mas demora um pouquinho, ou não, isso é tranquilo para mim, tá? Então, a depender disso, vocês vão pontuando. E para subir escadas, 10 degraus, né? Dá para subir, não dá? Qual é a dificuldade da pessoa? E quedas, quantas vezes a pessoa caiu no último ano, tá? Então, as quedas são algo bastante relevante na população idosa, porque a pessoa cai, aí ela quebra o fêmur, aí ela passa a ter uma outra doença, e depois ela não consegue recuperar, andar. Então, a gente tem que, queda é algo bastante relevante no idoso. Ela não está só relacionada à sarcopenia, à redução da massa muscular, mas é claro que quanto menos massa, menos equilíbrio para andar, maior chance de cair. Mas as quedas estão relacionadas também com outras doenças sensoriais do idoso, então ela é algo bastante complexo no idoso. Queria deixar claro aqui para vocês que ela não é só relacionada com a sarcopenia, mas obviamente que a sarcopenia colabora. E aí a gente pergunta, quantas vezes esse indivíduo caiu nesse último ano? Não, nenhuma vez, 1, 3 ou 4 ou mais. E aí a gente vai pontuando, de forma que, se ele pontuar 4 pontos ou mais, já é sugestivo de sarcopenia, tá? Então, aqui é um jeito fácil também da gente identificar esse risco, tá? Agora, para fazer o diagnóstico, como eu falei para vocês, tem vários pontos de corte que estão na literatura, né, no último consenso, tá? E eu coloquei em amarelinho aqui o que eu acho que dá para a gente fazer em qualquer cenário, na atenção primária, na atenção secundária, tá? Então, tá em laranja aqui, mais amarelinho, que eu acho que a gente faz com tranquilidade, tá? Então, mas existem outros testes que eu tenho que mostrar para vocês. A força de preensão manual, que seria o dinamômetro, ele aperta, se for menor que 27 para homem, ou menor que 16 para mulher, estaria comprometido. Esse teste de sentar-se e levantar-se da cadeira, ele é muito simples. Vocês vão pedir para o indivíduo cruzar o braço aqui na frente do tórax, tá? Sentar na cadeira, e ele vai levantar e sentar sem se apoiar. Você fala assim, o mais rápido que você puder. Ele levanta e senta 5 vezes, tá? E aí vocês cronometram. Se ele levar mais do que 15 segundos para fazer isso, ele tem uma redução da força, tá? Mas tem que falar para ele fazer isso mais rápido que ele puder, tá? Se a gente fizer isso lentamente, nem a gente não consegue fazer os 15 segundos, ok? Então, é um teste muito simples de ser feito. Se vocês virem, ele cruzou o braço ali, você vê que ele já não consegue, ele engancha para fazer a primeira levantada, não precisa nem concluir o teste já está alterado, tá? Então, isso vai também da nossa prática, do nosso bom senso do dia a dia, utilizando esses testes
e fazendo com que eles, otimizando o nosso tempo de atendimento, tá? MMA é massa muscular apendicular, que seria a massa do muscular só dos membros superiores e membros inferiores. E o índice de massa muscular apendicular é a massa dos membros superiores, massa dos membros inferiores, dividido pela estatura ao quadrado. Mas eu preciso ter uma bioimpedância que faça essa coisa, que faça separado. A maioria dos aparelhos de bioimpedância, eles fazem o global, né? Eles nem fazem essa coisa, ele não separa braço e perna. Ou eu precisaria ter uma densitometria de corpo inteiro. Não é a nossa realidade, sequer na atenção secundária ou terciária, né? Então, assim, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Então, a gente vai ter que achar outras estratégias para chegar perto do diagnóstico, para achar os riscos e poder intervir sem que a gente precise fazer essas coisas mais complexas, ok? A velocidade de marcha, a gente pode colocar ali 4 metros. Traça 4 metros e fala para a pessoa caminhar por 4 metros e você cronometra. Então, ele tem que ser a velocidade, se ele tiver mais lento do que 0,8 metros por segundo, e aqui eu já fiz o cálculo para vocês, para 4 metros, ele tem que percorrer 4 metros em menos de 5 segundos. Se ele demorar mais de 5 segundos, ele já estaria alterado, tá? Então, seria uma coisa para a gente fazer. E esse time up and go, eu acho que é o mais facinho, porque geralmente uma sala, ela consegue ter 3 metros, ou até na sala de espera ali, marca 3 metros no chão, coloca com a fita e fala para o paciente. O senhor está sentadinho aqui na cadeira, o senhor levanta, vai até lá, o 3 metros, vira, volta e senta. E esse percurso ele tem que fazer em menos de 20 segundos, tá? Então, essas seriam as sugestões fáceis da gente avaliar. Aqui a gente avalia força e aqui a gente avalia desempenho. Então, a gente já está, inclusive, avaliando qual é a gravidade se ele tiver um diagnóstico de sarcopenia, ok? E aí, um grupo, algumas pessoas já fizeram esse estudo, mas esse grupo aqui, esse grupo do Rio Grande do Sul, ele fez o seguinte: eu vou tentar melhorar a sensibilidade desse teste do SARC-F, porque o SARC-F ele é bem específico para a sarcopenia. Se ele tiver alterado, é muito assim, específico para você dizer assim, ó, tem sarcopenia. Mas se ele não tiver alterado, ele não dá para você dizer que a pessoa não tem a sarcopenia, entendeu? Então, ele é específico, mas ele não é tão sensível. E aí, o que o pessoal lá do Rio Grande do Sul propôs? Então, essa curva aqui, olha, que está aqui maior ou igual a 6, ele considerou um ponto de corte para o SARC-F de 6, não de 4. 4 ele já é sugestivo, tá? Ele considerou de 6, tá? E aí, o que ele fez? Essa área embaixo da curva aqui, que deu 0,6, quanto mais perto do 1, significa que eu consigo fazer maior número de diagnósticos, tá? Então, ele pegou só o SARC-F com ponto de corte de 6, tá? E ele viu que, assim, ele conseguiu uma área embaixo da curva aqui de 0,59, 0,6, mais ou menos. Mas aí ele falou o seguinte: se eu juntar com o SARC-F a circunferência da panturrilha, será que eu não melhoro? Será que eu não consigo diagnosticar mais pessoas? E, de fato, ele conseguiu melhorar essa área embaixo da curva, que foi para 0,7. Então, assim, se aproximou mais do 1, é legal, tá? Então, qual que é a sugestão deles? Isso não está, assim, validado em muitas pessoas, no mundo todo, mas eu acho que é legal, porque são coisas fáceis e baratas que a gente pode fazer no dia a dia. Então, o que a gente poderia fazer? Conta o ponto do questionário SARC-F lá. O questionário SARC-F deu 10, por exemplo. Deu 4. 4 está bem ali naquele limite e tal. Será que tem? Será que não tem? Mas aí eu vou lá e avalio a panturrilha da mulher. Aqui eu vou pedir desculpa que essa figura era para ter aparecido na apresentação depois, ela tampou. Aqui embaixo está escrito homem, tá? E é 34 centímetros. Homem com a panturrilha acima de 34 está ok, e menor ou igual a 34, ele ganharia 10 pontos. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma mulher que eu fiz o questionário SARC-F, ela marcou ali 3 pontos. 3 pontos ele não estaria positivo, tá? Mas eu vou lá e avalio a circunferência da panturrilha dessa mulher e deu 32.
aí ela vai ganhar 10 pontos, tá? 10 pontos, mais os 2 pontos que ela fez, ou 3 pontos que ela fez do SARC-F, ela vai somar 13 pontos. E aí, o que, que eles observaram? Que maior ou igual a 11 é sugestivo de sarcopenia. Então, quer dizer, se eu não peguei pelo SARC-F, eu pego pela circunferência. Eu combino coisas aqui e aumento a minha chance de pegar mais pessoas e intervir mais precocemente, tá? Então, essa que é a ideia, tá? E aqui, então, como eu falei para vocês, está escrito homem maior do que 34 centímetros, 0 pontos, e homem menor ou igual a 34 centímetros, ele somaria 10 pontos. Então, é mais uma estratégia que fica aí a critério de vocês, tá? Tem um grupo da China, eu não coloquei aqui, mas eu acho que é uma coisa interessante, também legal, que é o seguinte: ele fez o SARC-F, e com o SARC-F ele juntou. Depois vocês fazem o teste em casa, sentem na cadeira, deixem a perna com o joelho em um ângulo de 90 graus e peguem aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem minha mão, a circunferência aqui, junta indicador com indicador, polegar com polegar, tá? O maior diâmetro da panturrilha, em geral, ele corresponde a esse diâmetro aqui, tá? Claro que os atletas, eu faço isso às vezes com meus alunos, eles falam assim: ah, o meu não fecha. Não fecha porque se não fechar, melhor. Você tem mais massa muscular, provavelmente, né? Porque não tem tanta gordurinha aqui na parte da panturrilha. Ou até pode ser gordura, não dá para excluir, mas é claro que quem que faz ciclismo ou musculação, ele pode ter maior. Mas se a mão do idoso não fechar, fechar e sobrar um espaço aqui, se a panturrilha for menor do que esse diâmetro, provavelmente tem uma redução da massa muscular aí. Então, acho que é uma coisa também para gente, para vocês saberem que existe, né? Mas é claro que não adianta eu pegar a minha mão e medir no idoso, teria que ser o idoso medindo dele mesmo, tá? Mas seria uma forma simples também de avaliar no dia a dia. Bom, queria só lembrar rapidamente, né, sobre os critérios da Linda Fried sobre síndrome da fragilidade, que já foi falado. Fraqueza muscular, baixa velocidade de caminhada, fadiga ou exaustão, inatividade física e perda de peso não intencional. Vocês concordam que tem tudo a ver com desnutrição e sarcopenia? Eles vão imbricando uma coisa na outra, né? Um critério compartilhado com o outro, mas eles têm critérios diferentes, então a gente tem que pensar nisso tudo junto, tá? E é mais ou menos assim, né? Assim, até acho que esse desenho aqui da sarcopenia, ele teria. Quem tem sarcopenia, quem tem a sarcopenia, né? Ela estaria mais dentro dessa coisa da fragilidade. Existem ainda alguns desnutridos que não são sarcopênicos ou frágeis, que têm uma desnutrição mais leve, né? Mas, em geral, os sarcopênicos, eles vão ter algum grau de fragilidade, tá? Talvez com a sarcopenia muito, muito leve ele não tenha, mas na maioria das vezes o sarcopênico ele vai ser frágil, tá? E às vezes a gente vai ter um frágil que ele é obeso, que ele até tem uma quantidade de músculo ali, então não é comum, o mais comum é que a gente tenha a superposição, mas às vezes você vai ter algumas condições que você não fecha tudo isso. Então, eles compartilham, existe uma sobreposição, mas não 100% das vezes. O fato é que essas três coisas vão aumentar o risco desse indivíduo ficar cada vez mais dependente de morrer, de ter mais hospitalizações, de cair e ter fraturas e complicar, de ter mais infecções e de ter doenças, como, por exemplo, diabetes. Então, o músculo, como eu falei para vocês, ele é um sítio importantíssimo de ação da insulina. Se você não tem músculo, você tem resistência insulínica, você não tem para onde ir o açúcar. Então, ele pode ter um risco de ter diabetes, de ficar diabético, porque ele é sarcopênico, por exemplo. E a osteoporose também, né? Do mesmo jeito que você vai comprometendo o músculo, você vai comprometendo os outros tecidos, como também o tecido ósseo, tá? Bom, o que a gente tem que fazer não é o foco dessa aula, né? É o foco de outra aula, mas o que eu queria deixar claro aqui, o foco é identificar os riscos, diagnosticar a intervenção que a gente vai trabalhar ao longo do curso é em torno de energia, proteína, exercício físico, tá? E eu não falei muito sobre a deficiência de vitamina D, mas eu queria só deixar esse parênteses aqui para vocês, caso vocês tenham
a oportunidade de avaliar também a vitamina D, tá? A vitamina D é caro da gente de ser dosado, não é disponível, não só na atenção primária, em outros lugares também não é disponível. O idoso, quanto mais idoso ele fica, ele tem a indicação de ter a dosagem da vitamina D, tá? Então, só lembrar para vocês que a vitamina D, o alvo dela, a gente deveria mantê-la entre 30 e 60, tá? Os esquemas de reposição de vitamina D, caso esteja abaixo de 30 aqui no idoso, são vários. Você pode dar 1.000 a 2.000 unidades dia, ou 14.000 unidades por semana, né, que seria essas 2.000 aqui por dia. Tem esquemas que falam em 50.000 unidades por semana por 8 semanas para você subir mais rapidamente esse nível, e depois você entra na manutenção, tá? Por que eu deixei em amarelinho aqui? Porque tem vários estudos saindo que a dose em bolos no idoso, ou doses muito altas, elas podem até prejudicar a saúde óssea e favorecer esse idoso a ter quedas. Então, eu deixei aqui, para se vocês forem escolher alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Então, por exemplo, essa dose de 60.000 unidades uma vez por mês que foi dado, ele estava associado com maior risco de quedas. Normalizou, a manutenção poderia ser feita aqui entre 800 a 1.000 unidades por dia, tá? A dieta rica em cálcio, não preciso dar cálcio em comprimido, mas derivados do leite são fundamentais aqui, tá? E um solzinho, tomar um sol 10 minutos por dia, na hora que o sol é mais intenso, das 10 às 15, sem protetor, mas é só 10 minutinhos, um pouquinho antes da pele ficar vermelha, mas não pode ser mais do que isso, tá? Claro que se tiver algum câncer de pele, alguma doença de pele, não deve fazer isso, mas isso é uma estratégia fácil, boa, para esse idoso sintetizar um pouquinho mais de vitamina D, tá? Então, a vitamina D, como eu já falei em alguns momentos, ela é também fundamental para a saúde muscular, tá? Então, dentro das intervenções, ofertar energia, proteína, fazer exercício físico, mas se houver deficiência, não é essa panaceia, né, que às vezes a gente vê aí de dar altíssimas doses de vitamina D sem ter deficiência, mas se tiver deficiência, ela deveria ser corrigida, e aqui é um esqueminha bem simples que fica para vocês, e seguro, né, para vocês, caso vocês queiram fazer, tá bom? Muito obrigada, que a gente possa trabalhar para prevenir, né, para fazer com que esse indivíduo possa envelhecer com maior qualidade de vida possível, tá? Evitando a síndrome da fragilidade, mas se a gente tiver já à frente um quadro de síndrome da fragilidade, que a gente possa cuidar desse idoso e proporcionar para ele uma maior qualidade de vida, menos hospitalizações, né? Então, que a gente possa, nós todos em conjunto, de forma interprofissional, atuar no envelhecimento e proporcionar cada vez mais uma saúde, uma qualidade de vida boa, né, para todos nós que um dia chegaremos lá. Então, muito obrigada.